vidas. Então nós estaremos falando do texto, expressando um breve comentário desse texto e fazendo a aplicação do texto ao decorrer da ministração. Então o texto é expositivo, para que nós possamos compreender a vontade de Deus sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, e que o Senhor tenha misericórdia de nós. O tema se trata da vida de Roboão. Roboão, como nós sabemos, filho de Salomão, ele assume o reinado do seu pai. O seu pai, segundo o texto sagrado, já para o final, na metade para o final da sua vida, ele começou muito bem o seu reinado. Os irmãos leram já nas escrituras que ele pediu sabedoria a Deus. Deus concedeu sabedoria a Salomão, concedeu inteligência acima dos homens. Como ele, antes dele e depois dele, não há. Então ele era único, pois Deus o abençoou com entendimento, com sabedoria. Mas começamos a observar que ao decorrer da vida de Salomão, essa sabedoria, não que ela não tenha sido eficaz no tratamento das complexidades que ele ali tomava as decisões e respondia os enigmas da época, mas devido à sua própria irresponsabilidade com a sua vida espiritual, com seu relacionamento e a sua comunhão com o seu Deus Salvador, Deus, na sua grandeza e grande glória, permite que, apesar de toda a sabedoria, ele não conseguiu discernir as armadilhas do caminho, pois assim o seu coração tornou-se pervertido, pois ele assim se colocou-se nessa situação, amando as mulheres e as princesas de outros reinos, trazendo para si. E essas mulheres idólatras com seus deuses, ao decorrer do dia a dia, o contaminou, perverteu o seu coração. Leia comigo o texto, verso 4 do capítulo 11, diz assim: sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração, para seguir outros deuses, e o seu coração já não era todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora de Davi, o seu pai. Então não houve uma corrupção, uma degradação moral e ética tão somente. Nas decisões que ele tomava, se percebia, a falta já da comunhão, da sensibilidade espiritual. Mas aqui ele se torna idólatra. Então ele perde essa comunhão, ele não mais observa os mandamentos do Senhor, e agora ele também dobra o joelho diante dos deuses dessas mulheres que ali estavam no seu reinado, sendo as suas esposas. Esse ato faz com que a ira do Senhor seja derramada sobre a vida dele. Verso 6: assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Avançando o texto: por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste, e não guardastes a minha aliança, e nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino, e darei ao teu servo. Então, essa baixeza, essa vileza da sua vida, essa vileza de alma, essa baixeza a qual ele se encontra, não tão somente numa perspectiva pessoal da sua vida, mas isso repercutiu agora para o reino. Ou seja, aquilo que aconteceu nas suas recâmaras, no seu oculto, do seu coração, é extrapolado agora à luz do meio-dia, pela ira do Senhor, a declaração do Senhor, que estaria removendo, tirando o reino das suas mãos. E é interessante que o texto diz, que o texto menciona: tirarei de ti e darei ao teu servo. Ou seja, não era mais alguém da família real, parentesco, próximo, não. O Senhor tiraria o reino e daria a um subalterno, a um funcionário dele,
mostrando num ato mais do que simbólico, revelando para a nação e para o próprio Salomão que todo poder, toda glória pertence a ele. Isso representa ali uma violência, isso representa um julgamento tremendo, um simbolismo tremendo, tirando da família real, porque ele recebeu o reino por uma questão de dinastia, príncipe, herdeiro. Havia sim uma promessa, a qual o próprio Davi havia mencionado, prometendo para Betseba, mas na ocasião da sua posse administrativa, ele faz o pedido, um pedido que realmente enche os nossos olhos de alegria, de estímulo. Ele pede sabedoria. Deus se agrada desse pedido, pois ele não pede riquezas, e Deus dá riqueza e dá sabedoria. E agora, durante algum momento da sua vida, essa ruptura ocorre, essa cisão dessa comunhão, dessa fidelidade, uma ruptura que não foi uma causa não causada. Ele causou isso, ele promoveu isso, ele se colocou a vivenciar essa circunstância. Então foi uma decisão consciente dele. E à medida que ele iria pegando as esposas, tendo essas mulheres idólatras, pervertendo, nós conhecemos a palavra do Senhor. Deus tem nos orientado e nos ensinado que um abismo chama outro abismo. Então o mal vem acompanhado de outro mal pior ainda. E ali vai aquela sucessão de eventos catastróficos para a sua alma, que vai repercutir agora na sua dinastia, vai repercutir no seu reino, na sua administração, vai repercutir no seu trabalho de gestor público, de presidente, de gestor de um país, de um rei. E com a palavra de ira do Senhor dizendo: eu vou tirar e dar um servo seu. Você vai ver um servo seu, um trabalhador seu, assumir aquilo que deveria ser seu. E essa narrativa vai se desenvolvendo, não tão somente a palavra de juízo. Deus agora suscita adversários, problemas que outrora já havia sido resolvido na época de Davi, na perspectiva da diplomacia ali de Israel para com as outras nações. Ou seja, foi feita toda uma diplomacia, lógico, como fruto de uma ação belicosa, de guerra, mas estabeleceu-se a paz, o reconhecimento de outras nações, do poderio bélico, do poderio, de homens guerreiros, da força militar ali de Israel. Deus agora suscita esses adversários outrora dormentes, estáveis. E isso também nos ensina, isso faz nos chamar a atenção para aquelas situações da nossa vida que muitas das vezes, como não é algo não causado, mas algo causado, problemas em algumas áreas da nossa vida, do nosso lar, dos nossos negócios, dos nossos empreendimentos, seja o que for, problemas muitas das vezes que outrora já havia sido resolvido, volta com uma nova roupagem. E não podemos tratar isso como algo incomum. Tem uma razão de ser. E muitas das vezes nós vivenciamos isso, tratamos como algo comum, mas o Senhor nos chama a atenção nessa noite para refletir se porventura não é o nosso andar, se não é o nosso caminhar. Por exemplo, o Senhor já nos advertiu que nós devemos orar e vigiar, porque vivemos num século mau, num mundo caído. A nossa natureza é depravada e caída, conforme as Escrituras nos apontam. Um coração enganoso. As nossas decisões, os nossos caminhos, muitas das vezes parecem bons aos nossos olhos, mas ao final é caminho de morte. Só Ele é detentor de todo o caminho seguro. Só Ele é o caminho certo, correto. Só Ele é o porto seguro para a nossa alma. E o caminho normatizador que Ele deu para mim e para você é: ore e vigie. Mas nós ignoramos essa ordem. Nós reputamos essa ordem como algo passível
de se deixar para depois. Deixar para depois, possivelmente, é uma conclusão nossa de admitir que o problema não seja tão problemático assim. E que se porventura surgir um problema, eu vou ter tempo para recorrer desse problema e resolver essa situação. Mas nem sempre. Nem sempre isso ocorre. Às vezes o problema é tão grande, tão tremendo, tão fastigante, tão terrível. Lamentavelmente, dizemos que muitas das vezes leva até a óbito. Muitos crentes. Eu me refiro ao suicídio. Me refiro a uma depressão aguda. A perda da existência em vida. Porque muitas das vezes nós ignoramos os problemas. Deus é poderoso na sua grande glória, na sua permissão de nós vivenciarmos dores, porque por meio das dores entendemos que nós aprendemos mais. Encontramos muito mais exemplos de dores sendo vivenciadas pelos seus na história e aprendendo do que caminhos de bênção e de milagre, fazendo esse cristão ou essa cristã reconhecê-lo como autoridade, soberania, o soberano da sua alma. Nós, muitas das vezes, chegamos nessas conclusões da nossa dependência para com Deus em caminhos de dores. É a famosa disciplina do Senhor. Mas Ele disciplina porque Ele ama a qual aquele Ele disciplina. Então, as dores que aqui aparentas, coloca-se, é uma causa já identificada. Esses reinos se levantam, a partir do verso 14, identificamos isso, reinos que outrora, reconhecendo a grandeza de Salomão, porque Salomão, esse reinado a qual nós estamos a falar, é um reinado próspero. Passe um pouquinho, volta um pouquinho no capítulo 10, e observe comigo alguns textos que falam dessa grandeza desse reino. Esse reino que lá na frente dessa narrativa, o filho estaria a receber. E da onde vamos tirar a lição final? Capítulo 10, verso 18, diz assim: fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu com ouro puríssimo. O trono tinha 6 degraus, o espaldar do trono, ou seja, um alabrado mais alto, ao alto, era redondo, e de ambos os lados tinha braços juntos ao assento e 2 leões junto aos braços. Então a visão do trono de Salomão era uma coisa grandiosa, era uma coisa bela, além da riqueza da sua sociedade, ou seja, da sociedade ali de Israel, sob a sua gestão. Assim o rei Salomão, verso 23, excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como sabedoria. E agora esse reino de sabedoria pervertida, esse reino de grande poder, mas de uma moralidade, de uma ética, a partir do seu gestor, a partir do seu rei, declinando. Porque começamos a observar no próprio texto, na sequência, que ele atribui trabalhos forçados. Então isso nos diz que aquele rei que pediu sabedoria e inteligência para fazer uma boa gestão, para ser um bom rei, sendo amigo do povo, reconhecendo a debilidade, as fragilidades da sua nação, fazendo algo para que ela prosperasse eticamente, servindo a Deus, obedecendo os estatutos. Esse mesmo rei agora atribui trabalhos forçados. Então a gente observa um declínio não tão somente moral e ético, mas também espiritual, e essas questões sendo levantadas, tribulações a partir dos reinos que antes estavam dormentes, tribulações
partido do próprio povo, porque o povo estava em uma tributação terrível. Havia uma insatisfação tremenda. A nação se tornou escrava de Salomão praticamente, ou uma boa parte dela, tirando aqui a família real, tirando alguma parte da aristocracia da época. Então, esse reino se torna confuso. E muitas das vezes é assim, irmãos, que ocorre, numa ilustração, numa analogia, na nossa vida. Quantos nós temos observado nesse mundo com prosperidade, com pujança financeira, que poderia se viver uma vida tranquila, uma vida de paz, apesar dos problemas e situações que estamos sujeitos, mas você percebe uma tribulação de alma. A pessoa não é feliz a partir do que se deita à noite, amanhece atribulado, toma café atribulado, almoça e janta atribulado e vive a vida atribulada. Uma das respostas é porque, se esse ou essa que nós estamos a nos referir de uma vida atribulada é cristão, possivelmente, segundo o texto que nós estamos lendo, podemos assim considerar que se porventura não deixou os mandamentos do Senhor, não deixou os estatutos do Senhor, porque problema podemos ter. A forma como nós encaramos o problema aí é diferente. Porque eu posso ter problema, mas com o coração alegre. Eu posso ter problema em situações difíceis na vida, mas servindo ao Senhor com alegria, gratidão e singeleza de alma. Eu me alegro com o feijão na mesa. Eu me alegro com aquela peça de roupa ou com aquele sapato que eu tenho. Eu me alegro com o salário. Eu sei que até a chegada do fim do mês a dificuldade vai ser clara ali. Mas eu creio na providência do Senhor. Esse passa a crer na providência do Senhor. E o Senhor, que é sustentador e providenciador, o abençoa esse. Porque Deus é soberano, dono do ouro e da prata. E misteriosamente aquele salário, aquelas finanças daquela família, o Senhor visitando com a sua graça e bondade, consegue se chegar no mês e a vida segue. E vai se vivendo, aguardando dias melhores, debaixo da orientação do Senhor. Mas aqui observamos declínio, observamos um assentamento de problemas na sua vida, um coração desligado, apostatado do Senhor, problemas na administração, problemas críticos de comércio exterior, nações que se levantam para pelejar agora, perturbar a paz de Israel. E Salomão, tendo todo esse cenário, ele então começa a fortificar. Esse era o processo dos reis, fortificando as cidades, porque ele tem agora inimigos, ele tem a insatisfação do povo, porque tem trabalhos forçados. Nós vamos ler agora, verso 26, acompanhe comigo na leitura. Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão, e cuja mãe era viúva por nome Zerua, levantou a mão contra o rei. Esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei Salomão e estava edificando a Milo, terraplanando as depressões da cidade de Davi, seu pai. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente, capaz, moço, laborioso, ele pôs sobre o trabalho forçado da casa de José. Ou seja, ele viu que um jovem era um jovem de talento, um jovem esperto, um moço esperto, um homem esperto, coloca agora como capataz. E o que nos espanta na leitura é trabalhos forçados. Então confirma-se e inaugura-se o período de trabalhos forçados num reino que lá atrás era um reino que representaria a graça, a glória, a magnitude de Deus. Ou seja, algo que serviria como símbolo, como bênção para as nações, a partir da sua cultura, a partir da sua vivência social, a partir das suas leis. Agora age
em conformidade com as nações que outrora ali viviam, nos reportando lá no início da tomada de Canaã, e das nações que ficaram, que tinham seus deuses, que tinham a sua forma pública de administrar, privada de administrar. Agora esse reino não tem diferença, porque se tornou igual a outras nações, ou até pior. Amados, não é assim que acontece. A igreja, como coluna e firmeza da verdade em uma sociedade contemporânea, plural e global, a qual muitas vozes buscam se colocar como verdade absoluta, os dogmas contemporâneos, que significa verdades absolutas, e a igreja tendo que lidar com esse mundo, com essa pressão, e olhamos para as escrituras, a edificação da igreja, aquilo que o Senhor espera da sua igreja, a naturalidade da igreja agora em conflito. Porque transformaram a igreja em oportunidade de negócio. Transformaram a igreja em trampolim de status social. E uma celeuma foi implantada, que muitos de nós, lamentavelmente, entristecidamente assim falamos, rogamos pelos seus, e estão adormecidos, achando que isso é vida cristã. Eu me refiro a status, eu me refiro à vida nababesca de irmãos e pastores, vida faraônica de igreja e de pastores. E eu não sei se os irmãos perceberam que parece que isso é normal, porque juntaram uma colocação interessante para poder fugir de alguma denúncia. Não, isso é que Deus visitou meu ministério. Deus selou o nosso ministério. Se você não tem, porque você é fracassado. E aí eu me reporto, não tão somente as escrituras, a vida simples do apóstolo Paulo e dos apóstolos e dos bispos que se sucederam, e também da história dos reformadores. Aonde está? Tem alguma coisa acontecendo, há algo acontecendo em nosso meio. E é muito parecido com essa catástrofe, esse cataclisma, essa celeuma que agora o reino de Salomão está vivenciando. Trabalhos forçados, brigas pelo poder, que nós já vamos ver mais, corações pervertidos, corruptos, ingratos, perversos, em nosso meio. Ele coloca esse rapaz como capataz. Sucedeu, verso 29, nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. Esse se tinha vestido de uma capa nova, e estavam sós os dois no campo. Aías pegou a capa nova que tinha sobre si, rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e darei a ti as 10 tribos. Então agora a palavra profética, a vontade do Senhor, ela entra em cena, nesse cenário, nesse caos, mostrando que mesmo nas situações mais improváveis, mais caóticas, a soberania de Deus é presente. Ele tem um projeto, ele tem um plano, e agindo o Senhor, quem impedirá? E nada e ninguém pode frustrar os desígnios do Senhor. Bendito seja Deus. Deus entra agora em cena, rasga esse reino, dá a esse servo de Salomão. Então, para efeitos proféticos, diz para ele: olha, eu vou te dar. Mas isso também nos ensina, como nós aqui nos propomos
a seguir a leitura e aplicando ela em nossa vida, que por mais que Deus dê algo à nossa vida, nos presenteie, galardoe, dê alguma dádiva, isso não inibe, irmão Gilead, irmão Ronaldo, a nossa responsabilidade de saber lidar com aquilo que Deus deu. Deus dá as 10 tribos, mas diz para Jeroboão o seguinte, leia comigo. Verso 35. Mas da mão do seu filho tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e das darei a ti. Verso 38. Se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto, perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi o meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa, o que está escrito aí? Estável, outras é firme, como edifiquei a Davi e te darei Israel. Então Deus abençoa Jeroboão. Não havia laços sacerdotais nem nada, um homem israelita, e Deus o abençoou. Aprove Deus escolheu e visitou e olha, vou te dar o reino. Sendo que esse reino irá se estabelecer nas suas mãos a partir do momento que você, como diz aqui o texto, se ouvires tudo o que eu te, na tradução sua disser, né? Na minha é tudo que eu te ordenar. Então, muitas das vezes, nós, pelas nossas falhas, eu acredito, irmãos, a nossa, muitas das vezes, até é uma questão cultural, pedagógica, de ensino, temos dificuldades imensas na nossa nação de interpretar texto. E ainda mais nos dias de hoje, uma sociedade mediatizada, pan-midiática. E parece que a gente lê as coisas e não chega a uma conclusão que o texto quer que você chegue. A gente cria os nossos caminhos conclusivos. Deus está dizendo, se você ouvir tudo que eu te ordenar, é uma ordem, não é um pedido. Não deixai a vossa congregação, como é costume de alguns, isso não é um pedido, é uma ordem. Vestir toda a armadura, e depois de ter feito tudo, ficar firme, em pé. Resista o diabo na fé, porque ele fugirá de vós. Não é um pedido, é o que? Uma ordem. Congregar, orar, servir, buscar, não é um pedido, é uma ordem. Mas parece que isso na nossa cabeça talvez ecoa essa síndrome comportamental de Salomão. Não vai dar certo. Se eu fizer assim não tem problema. Então aqui o Senhor está nos ensinando que há um princípio. Mesmo nas coisas que Ele mesmo dá a você e a mim e a igreja pessoalmente. Isso também nos ensina que sermos abençoados por Deus não é legitimar tudo na nossa vida. Eu posso ser uma pessoa, um homem, uma mulher, abençoadíssimo por Deus, mas isso não representa, não equivale, não há uma equivalência de legitimar tudo que se faz, esse ou essa, pelo simples fato de a gente ver, ou ele mesmo se ver abençoado. Existe o famoso tema graça comum, existe a misericórdia de Deus, existe sim o trabalho humano, o trabalho braçal, a força do braço, mas a estabilidade, a segurança, ela só vem do Senhor. E aí não dá para comprar
a estabilidade do Senhor. Não dá para nós nos fazermos felizes sem submetermos ao Senhor. O mundo faz isso. Ele come, compra e bebe e veste-se sem dar prestação de conta, como diz os americanos, né? Accountability, para Deus. Prestação de conta, responsabilização. Não. Mas nós sim. Eu vou comprar, eu vou comer, eu vou beber, eu vou vestir, mas se não houver um princípio que norteia tudo isso, eu vou comer e não vou me saciar, eu vou vestir, mas não vou me aquecer, eu vou comprar, mas nunca basta. E por quê? Porque um princípio está sendo agredido, um princípio está sendo deixado de fora. E o mundo é interessante que ele cria essa fanbaby, né? Esse mundo mágico, dizendo, não tem problema, tem 1.000, tem 2.000, tem 5.000 que está vivendo da mesma forma, e você vai ser os 5.000 em 1 milésimo, e não vai pegar nada. Pega, irmãos. Estabilidade só vem da parte de Deus. É estabilidade em todas as áreas da nossa vida? De Deus. Estabilidade nos nossos negócios? De Deus. Estabilidade nos nossos estudos? De Deus. Estabilidade nos nossos sentimentos, na nossa mente? Em Deus. Não podemos tão somente buscarmos a vitória, a bênção e anular essa parte. Então, Deus declara isso para Jeroboão. Jeroboão, você vai ser feliz, você vai dar tudo certo se você me obedecer. Salomão fica sabendo disso. Além agora de ser um apóstata, a moral e a ética e o seu coração completamente degradado, ele agora planeja assassinato. Leia comigo. Verso 40. Pelo que Salomão procurou matar a Jeroboão, este, porém, se dispôs a fugir para o Egito e ter como Sisaque, rei do Egito, e ali permaneceu até a morte de Salomão. Então é essa narrativa que é a antessala da posse de Roboão. Então Roboão, o jovem Roboão, o homem Roboão, viu a morte do seu pai, ele viu a crise ética, moral e da administração do seu pai, ele acompanhou a mudança, a transição possivelmente, conjecturando aqui, de um serviço público do seu pai, honesto, sincero, para o bem da nação, e agora, em trabalhos forçados, ele percebe, entende que o seu pai é um déspota, é um tirano, regendo com mão de ferro a nação de Israel. Então esse cenário está muito vivo na cabeça de Roboão, e ele também, e nos seus olhos, está muito vivo o quê? O altar de quê? De marfim, com as escadarias de ouro. Meu pai sentava ali, agora serei eu sentar ali. Havia um lado da sociedade totalmente degradada, mas havia um lado da sociedade completamente rica. A nação era próspera, tinha um fundo financeiro gigantesco, imenso. Então ele vai herdar tudo isso. E aí, quando ele se assenta no trono, duas realidades se apresentam para ele: a realidade dinástica, porque ele é filho de Salomão, herdeiro por direito, e a realidade profética de Jeroboão vem. E todo mundo já sabia, olha, ele recebeu uma profecia de Aías. E agora Jeroboão pega os líderes e vai até Roboão e vamos conversar, Roboão. Porque se você é rei por dinastia, por sangue, eu sou rei por palavra profética.
Deus tiraria o seu reino. Foi essa a mensagem. Mas aqui é como se Jeroboão desse a entender que não estava preocupado muito com isso. Lógico, ele sabia que Deus havia feito na vida dele, mas ele não coloca essa carta, ele não vai para negociar isso. Ele quer que o reino mude. E ele se coloca então diante de Roboão. Leia o capítulo 12 junto comigo. Verso 2: Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvindo isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, aonde habitava, e de onde mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão, e lhe falaram: teu pai fez pesado o nosso jugo, agora pois alivia tua dura servidão do teu pai, e ao seu pesado jugo que nos impôs, a nós te serviremos, e nós te serviremos. E ele respondeu: ide após 3 dias e volte a mim. E o povo se foi. Ou seja, ele chega apresentando: olha, nós temos tributação, nós temos um povo escravo, nós temos um país impossível de se viver. Mude, nós vamos te servir, vai dar tudo certo. E aí ele então ignora a situação de imediato e faz até, numa primeira leitura, o que é lindo de se ver, justo de se ver. Olha, eu vou pedir conselho. Aí ele vai e toma conselho com os idosos. Verso 6: Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a esse povo? E lhe disseram: se hoje se tornares servo desse povo e os servires, atendendo, falarás boas palavras, e eles se farão seus servos para sempre. Esse foi o conselho dos idosos, dos homens justos, que viram a história, que têm conhecimento. Ele segurou aí e foi na sua turma, que cresceu com ele, que ficava correndo pelo palácio, desfrutando da comida boa e da segurança do palácio. E esses jovens então deram conselho para ele. O que aconselhai vós, verso 9, que responda a este povo? Falou dizendo: alivia o jugo que o teu pai nos impôs. Verso 11: assim que meu pai, vos impôs jugo pesado, eu ainda vos aumentarei. O meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpiões. A lição para nós, nessa noite, com base do que nós estamos estudando na terça-feira, e o sermão de todo esse mês tem falado de dons do Espírito. E eu pergunto junto à igreja, junto também, porque eu também preciso, irmãos, não faltou discernimento aqui? Os irmãos concordam, a igreja concorda que faltou também sabedoria? Ou seja, Roboão deixou o caminho da experiência e apostou no caminho da imprudência. Ele abandonou a história que estava dizendo para ele: olha, não faça isso, não siga esse caminho. Outros já fizeram, outros já tentaram, não siga isso. E ele apostou na sua visão contemporânea. Ele se vestiu de sábio, ele se vestiu de entendedor. Irmãos, queridos, amada igreja, nós estamos sujeitos à mesma coisa, de deixar o caminho da experiência, a experiência dos apóstolos, a experiência dos profetas, a experiência de Cristo, para nos revestir de nós mesmos, olhando para a realidade que é no nosso entorno, a realidade que nós almejamos, e fazer de nós mesmos mestres para nós mesmos, buscando por nós mesmos a sabedoria vinda de nós mesmos, fazendo a leitura do mundo segundo o que eu penso, segundo o que eu imagino.
sabedoria que vem do alto, busquemos a sabedoria que vem de Deus, e peçamos ao Senhor: Senhor, visita a minha vida com discernimento. Discernimento significa a capacidade de discernir caminhos, e a sabedoria, a capacidade intelectual, de entendimento, de andar por esse caminho. Então também não basta só escolher o caminho de Leade, os irmãos, Cláudio, o caminho correto. Nós temos que saber andar nesse caminho correto. Porque não basta tão somente estar no caminho, tem que saber andar nesse caminho. Não basta ter só a palavra de Deus nas suas mãos. Você tem que colocar ela o quê? Em prática. Não basta entender e conhecer e saber que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, mas nos cabe a responsabilidade de vigiar e orar. Para sermos perfeitos? Não, indo de glória em glória, até um dia sermos perfeitos. Somos falhos e pecadores, mas nós não nos reportamos no pecado e nas falhas como uma autossegurança para vitimização. Deus me entende. Sim, Ele entende, mas Ele deseja que eu e você caminhemos. Então aqui a lição para a nossa vida é as escolhas terríveis que nós estamos sujeitos a fazer e as consequências dessas escolhas. Salomão escolheu por ele mesmo amar aquelas mulheres. Olha o que se sucedeu. Se tornou idólatra, apostatou-se, abandonou a fé, tornou-se um tirano, um déspota. Roboão, seu filho, viu tudo isso e foi colocado pelas circunstâncias da vida a decisão para ele tomar. O que ocorre? Ele deixa a experiência e escolhe a imprudência. Que eu e você, irmãos, possamos discernir, tenha discernimento. Nós estamos vivendo num mundo mau, irmãos. As pessoas estão se tornando malignas. A malignidade se tornou clichê. Quando a gente vê um ato de maldade, não nos espanta. Sabe o que espanta? Atos de bondade. Você já percebeu? Os atos de bondade causam mais... Nossa! E ainda se ouve. Está querendo ser santo? Está querendo dar lição de moral? Ou seja, muitos se vestem a carapuça, não é isso? Algo que deveria ser normal. Atos de bondade, de misericórdia. Mas não. O que nos causa surpresa é atos de bondade. Não causa surpresa atos de malignidade. É isso que está se tornando a sociedade que nós vivemos no dia de hoje. E a tendência, amados irmãos e irmãs, é piorar. Ora vem, Senhor Jesus. Um pouquinho de tempo. Tardará, mas não faltará, irmãos. Ele virá para a sua igreja, para nos levar para a sua glória. Essa é a esperança que nós temos que permanecer agarrados. Fiquemos de pé. E que agora, nessa santa ceia, eu e você viemos renovar essa aliança, para que nós possamos decidir coisas na nossa vida, para que eu e você não venhamos cair como Roboão caiu na sua decisão. Ele largou a experiência que poderia ser de grande utilidade para ele, e ele então abraçou a imprudência, a arrogância. Que eu e você não vivamos assim, irmãos. Que possamos aprender do nosso Mestre e nosso Senhor Jesus.